Olá, uma grande alegria, um prazer estar aqui com vocês novamente, contribuindo aqui com esse lindo movimento que é o do reencontro e poder estar junto de cada um de vocês, compartilhando, trocando e também pensando sobre a vida, né? Eu sou Luciano Maresca, criador do movimento Coexistência e também psicoterapeuta corporal na abordagem APO, né, que é a análise psicoorgânica. Muito bem, então estou aqui a convite da nossa querida Elaine e vou compartilhar com vocês uma metáfora, e eu gosto muito de trabalhar com metáforas porque elas falam sobre a linguagem simbólica da vida, né? Então, de alguma forma, as metáforas trazem grandes ensinamentos, grandes possibilidades da gente refletir sobre nós mesmos, refletir sobre a vida e sobre as nossas relações. Então, aprecio muito essa linguagem que nos toca para além da lógica, para além da linearidade, né? Cada um é capaz de ler uma metáfora e de se conectar por diversas formas. Esse é o lado criativo, esse é o lado subjetivo do ser humano. Então, vou compartilhá-la com vocês, vou trazer aqui alguns insights. Ao mesmo tempo, ficaria muito feliz se a gente pudesse interagir. Se eu pudesse, então, escutar de vocês, deixem aqui nos comentários quais são as percepções que chegaram, que associações vocês puderam fazer com a vida de vocês, enfim, conexões diversas para a gente criar aqui um campo de conhecimento em comum. Então, mais uma vez, é uma alegria estar aqui com vocês nesse dia e vamos lá. O tema da nossa metáfora é, inclusive, inspirada numa obra do Leonardo Boff. Se não me falha a memória, é a Fábula da Águia e da Galinha. E, claro, eu vou fazer aqui algumas adaptações. Então, se vocês me permitem, algumas licenças poéticas, contando essa história do meu jeito, né? Esse caos do meu jeito. E o importante é poder traduzir, e eu espero que eu consiga, a essência dessa metáfora. Então, peço também licença ao Leonardo Boff por essa, então, utilização. Muito bem. Antes de entrar no nosso tema e na nossa metáfora, e eu imagino que vocês estejam aí esperando, né? Poxa, Luciano, me conta aí como é essa história. Quero fazer algumas perguntas para aquecer aqui a nossa reflexão, né? E essas perguntas falam do nosso dia a dia, dos nossos desafios enquanto seres humanos, né? O primeiro deles, a primeira questão, você já se sentiu fora de lugar? Assim, de alguma forma desajustado, desajustada, sem sintonia com determinados locais? E aqui a gente pode pensar trabalho, família, amizades. Vamos ampliar esse tema dos locais e fazer várias conexões aqui. Então, essa é uma primeira pergunta. Uma segunda: quantas vezes nós não nos sentimos oprimidos, enquadrados, encaixotados, sufocados? Eu já me senti várias vezes, né, nesse lugar. E como é viver isso? Por exemplo, no teu corpo. O que acontece quando você se percebe fora de lugar, quando você se percebe deslocada, deslocado? O que acontece na tua experiência subjetiva? Como você vive isso? Um outro elemento importante: quantos de nós, ainda que deslocados, deslocadas,
não sustentamos determinadas fachadas, personas, modos automáticos que acabam se criando dentro de nós, né? Na verdade, nós os criamos como defesas de antigas dores, traumas e questões lá da nossa história. Quantas personas, máscaras a gente faz uso nos dias de hoje para circular em diferentes contextos? Veja, não estou me colocando contra, e sim, elas podem ser importantes e úteis em determinados contextos. O problema é quando a gente se gruda à máscara. Quando, vamos abrir aspas, os nossos personagens se fundem com o nosso ser essencial, com quem nós somos na profundidade. Então, percebem que aqui nós estamos começando a trazer os elementos-chave do nosso diálogo. Questão do lugar, questão do pertencimento, das personas e máscaras que nós utilizamos. E quero trazer mais uma pergunta, né? Como você se vê em contextos onde é possível expressar sua potência, onde você se sente absolutamente livre, autêntica, autêntico, espontâneo, espontânea? Como é habitar o seu corpo, o seu mundo emocional nesses contextos? Fazendo um paralelo, justamente, onde nós nos sentimos oprimidos, sufocados, deslocados, e por outro lado, em contextos locais, e por que não dizer em interações, onde nós nos sentimos e também nos autorizamos a expressar aquilo que somos, né? Perguntinhas aqui para aquecer e para então introduzir a nossa metáfora, que é a da águia e da galinha. Como disse, fazendo aqui, pedindo licença a Leonardo Boff, que então foi o criador, inclusive, de uma obra, de um livro, onde ele explora lindamente esse tema, e eu recomendo a vocês, né, aqueles que quiserem, então, comprar, vai lá na internet, vocês acham facilmente. Muito bem, então, aqui, traduzindo com a minha linguagem, vamos criar aqui uma cena, né, de um camponês. Então, deixa eu chegar aí na tua tela mental qual é a imagem, qual é o cenário de um camponês com a sua vida pacata, caminhando ali entre tarefas que envolvem o trabalho, a família, aquele que acorda com os galos, né, com os passarinhos, com o nascer do sol, um homem do campo, um homem simples, que então, num determinado dia, ele vai passear, né? Ele está lá a caminho da vendinha, comprar algumas coisas que a patroa pediu, né? Essa é uma forma de se relacionar comum, vamos pensar aí, interior, na roça, né? Essa vida bem em conexão com a natureza. E aí, a caminho dessa vendinha, esse camponês se depara com um filhote de águia. Estava ali, ferido, né? Com a asinha machucada. Então, ele, um homem da natureza, se conecta emocionalmente, quer dizer, empaticamente com a dor daquele animal e resolve cuidar, resolve levá-lo para o seu sítio, para a sua casa. Muito bem? Então, aonde que esse camponês colocou esse filhotinho de águia? Pergunto a vocês. E aqui começa a trama, né? Aqui começa o ponto-chave, o desenrolar da nossa história.
ele coloca essa águia, esse filhotinho, no galinheiro. Mas, Luciano, o que isso tem a ver, né? Qual é o problema? Já que ele queria fazer o bem para esse filhotinho. Calma, a gente vai chegar lá. O fato é que, então, passaram-se anos e, claro, o filhotinho muito bem cuidado por ele, pela esposa, pelos filhos dele, né, que rapidamente se encantaram com o filhotinho. Ele foi se restabelecendo, bem alimentado, foi crescendo, se desenvolvendo, até se tornar de fato uma águia no galinheiro. E como se deu então o processo de desenvolvimento daquele filhote? Ele passou a acreditar que ele era uma galinha. Ele passou, sem dúvida, pela convivência, pelo espelhamento com, vamos chamar assim, os seus colegas e as suas colegas de espaço, passou a modelar comportamentos, formas de agir. Afinal, as galinhas eram um referencial de como ele poderia aprender a lidar com a vida e se desenvolver. Aquele era o contexto, era o meio a partir do qual esse filhote veio a crescer. Então, a águia, que por sua vez tem uma natureza muito específica, e a natureza é muito sábia, todos os lugares têm uma função específica. Cada componente, cada elemento está integrado e entrelaçado nesse todo e tem um lugar e uma função bem específica. Agora, essa águia acabou saindo do seu lugar e, por uma necessidade de sobrevivência, né, por uma questão aí muito chave, ela acabou se desenvolvendo, incorporando uma galinha. Muito bem. Essa é a primeira etapa, a primeira fase da nossa história. A segunda é quando então chega um biólogo. Um biólogo que estava passando pela região, era muito amigo desse homem do campo, desse homem da terra. E vamos lá, venha cá, compadre, venha tomar aqui um vinhozinho caseiro com a gente, venha almoçar, e conversando, papo vai, papo vem. E ele conta da história, desse filhotinho que ele cuidou e como esse filhote se desenvolveu, estava forte, robusto. E aí o veterinário fica com uma pulga atrás da orelha, o biólogo, biólogo, veterinário. Olha, eu já criando e recriando a história. Vocês me perdoem, Leonardo também me perdoe por isso. Mas para contar uma história a gente precisa se apropriar dela. E aí trazer o nosso tempero. Muito bem. Então, esse biólogo resolve ver de perto, falar o que está acontecendo, deixa eu ver essa história. Já conhecia o amigo dele, tinha uma intimidade. E ele vai até o galinheiro. No galinheiro, ele então leva um susto, porque vê aquela águia robusta, com aquela altivez, presença, ao mesmo tempo se comportando como uma galinha. O biólogo conhece e conseguiu vislumbrar a verdadeira natureza dessa águia no papel de uma galinha. E ele falou: ô compadre, ô meu amigo, essa galinha, olha só, olha o ato falho, essa águia aqui nesse galinheiro, ela precisa de mais espaço, ela precisa
voar pelos céus, essa é a natureza dela. Ela precisa abrir essas asas, ela precisa se desafiar. Não. Nós não podemos deixá-la aqui, porque essa não é a natureza dela. Esse contexto não vai desenvolvê-la no seu pleno potencial. Pelo amor de Deus, olha aqui, nesse galinheiro, nesse formato aqui, isso deve ser opressor para esse animal, e eu conheço a natureza essencial desse animal. É claro, não preciso dizer para vocês que o nosso caro colega, o nosso homem do campo, não gostou nada da história e falou: imagina, eu fiz o meu melhor, e de fato fez, né? Mas a águia já é uma galinha, não tem o que fazer, não tem o que mudar. Pelo amor de Deus, dizia o biólogo, nós precisamos dar uma chance. Por favor, confia em mim. Vamos dar uma chance para essa criatura poder viver a sua verdadeira natureza. E o homem do campo, convencido, absolutamente convencido, de que era impossível. Mas como ele então tinha uma relação de amizade, né, boas trocas com o seu compadre, ele resolve topar o desafio. Então, o biólogo pega o filhote, que na verdade não era mais filhote, já era uma águia, que tinha sua altivez, mas estava num corpo de galinha. Fala, vamos lá. Levantou, né, o filhote, a águia. Falou, vai, segue o teu instinto, voa, né? Toma o teu rumo. E nada. Absolutamente nenhum movimento e nenhuma reação por parte do animal. Pelo contrário, né? O animalzinho foi se fechando, né? Se acuando, porque afinal aquilo era muito novo. Aquilo era assustador. Como? Da zona de conforto do galinheiro, aquela águia ia se lançar, ia se jogar, e viver essa potência de um voo solo ali, nos vales e montanhas. Como se ela nunca tinha experimentado isso. Tudo bem. Passou-se um dia, uma semana, 2, o nosso amigo biólogo voltou. E que bom, né? Que bom que ele não desistiu. Falou, compadre, vamos tentar mais uma vez. Mais uma vez. Poxa, mas de novo você com essa história, pelo amor de Deus, vamos lá. Ok. Então, eles fizeram uma nova tentativa. Dessa vez levaram então a águia lá para o telhado, um espaço assim bem alto, né? Fala, bom, isso vai inspirar essa águia a resgatar a natureza dela e se jogar, né? A viver essa experiência. E aí? O que vocês acham? O que aconteceu com essa águia? Claro que ela não se moveu. Então o biólogo lá, muito encafifado, e aí, como é que é, como é que não é? Ficou por isso mesmo, né? Até que então, 1 ano depois, ele retorna. Ele falou, compadre, agora, eu sei que eu estou sendo chato, de novo trazendo esse tema, de novo, mas é uma última tentativa. Eu quero ir num lugar especial, que é no alto de uma colina, e poxa, tá amanhecendo, então aqui o sol subindo, né, nascendo, com toda a sua imponência, o seu brilho, o vigor que o sol nos transmite. Vamos lá, agora vai.
o amigo, já cansado dessa história, falou: bom, é a última vez que eu vou liberar e vou me envolver nisso, mas tudo bem, é meu amigo, vamos lá. Foram pro alto, assim, da montanha, aquele visual magnífico, o sol nascendo com toda a sua força, ótimo. E aí ele, com a águia, começa a levantá-la vagarosamente, ao mesmo tempo numa ligação profunda com ela, e por ser um profundo conhecedor também, né, da vida animal, da natureza, e estabeleceu-se aí uma comunicação muito sensível entre ele e o animal. E esse era o comando, né? Vai, seja quem tu és, né? Viva a tua natureza, voa, né? E aquela paisagem chamativa, né? Convidativa, aquele biólogo tão sensível e ao mesmo tempo convicto, seguro de si, foi lá, né? Levantou a águia naquele momento, o sol na sua plena potência. Então o animal arrisca um primeiro voo, começa e, movido aí pelo seu instinto e pela sua natureza essencial, então ele segue lindamente pelo vale, e os dois muito emocionados, né? Tanto o biólogo, que acreditou, que estimulou, que impulsionou a águia desse movimento, tanto quanto o nosso homem do campo, que era um misto de alegria e ao mesmo tempo de luto, né? Por então ter liberado esse filhote que ele cuidou com tanto carinho. Pois é, essa é a nossa metáfora. E o que ela vem nos dizer, pessoal? O que ela vem nos convidar a pensar? Quantos de nós já não viveu em cenários, em contextos que absolutamente não dialogavam com a nossa natureza? Ou que parcialmente não se conectavam com a nossa natureza essencial, com os nossos valores, trazendo para algo mais concreto, valores de vida, limites, necessidades, perfil. Muitas vezes existem choques, né, confrontos aqui entre quem somos e determinados contextos onde nós vivemos. Por exemplo, se nós formos pensar na cultura, o homem é um ser relacional, é um ser por excelência subjetivo, e então é um ser que produz cultura, produz mitos, produz subjetividade. E aí? Como é o homem diante de diversas, inúmeras construções subjetivas, que muitas vezes podem dizer: isso é certo, isso é errado, isso você deveria, isso você não deveria. O mais adequado seria se você... Percebem? São criados vários mandatos, são criados contratos que ficam implícitos e vão direcionando a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de agir. Quantas vezes, então, nós acabamos nos levando por movimentos da massa? Porque, então, é assim que funciona. Ou porque nós nunca questionamos o meio externo, determinados valores que se apresentam. Assim como também o nosso ambiente familiar, né? Sem dúvida, a família representa o nosso berço, as nossas raízes,
e as nossas heranças. Ao mesmo tempo, eu convido vocês a observar quais heranças eu sigo, eu retenho, eu tomo, e que heranças eu libero, que heranças eu transformo, que heranças não fazem mais sentido no meu contexto atual. Porque, ok, com muito respeito e com gratidão, nós podemos olhar lá para trás, compreender que cada um fez o que podia fazer, com o nível de consciência que tinha, dentro de um determinado contexto sociocultural, econômico. Ao mesmo tempo, será que alguns desses modelos, mitos, formas de agir, elas fazem sentido hoje, na sua vida, no seu contexto? Por isso é fundamental esse movimento de se interrogar, de questionar, de refletir. O que faz sentido para mim nesse momento? Nós somos permeados, influenciados por esses diferentes níveis: o sociocultural, o familiar, a nossa própria história pessoal vai criando determinados modos de funcionamento, padrões, autolimitações, crenças que nós criamos e sustentamos, nutrimos sobre nós mesmos, sobre as relações, sobre o outro, sobre a vida. E nesse sentido, então, quero convidar vocês a olhar para si, para a sua vida e pensar: aonde eventualmente eu ainda me coloco na posição de uma galinha? E não no sentido pejorativo, né, e comparativo à águia e à galinha, mas nós estamos falando aqui sobre um contato e uma religação com a natureza do ser. Qual é a natureza que pulsa em você? Qual é o chamado? Quais são os potenciais que vibram em você? E será que, justamente por estar inserido em diferentes contextos, e cada contexto com as suas leis, regras, limites, se você acabou não se distanciando desse aspecto mais profundo e essencial? E muitas vezes nós criamos as tais personas, máscaras, que de alguma forma nos garantem um lugar de pertencimento, um lugar social, uma identidade. Agora, será que essa é a nossa verdadeira identidade ou uma identidade criada para nos adaptarmos a um determinado contexto? Então, essa metáfora vem nos convidar, ou melhor dizer, nos convocar a olhar para isso. Ao mesmo tempo, olhando para a figura do biólogo, será que pessoas não bateram a nossa porta ou nos estimularam, ou às vezes algumas crises que se colocam diante de nós, não vieram convocar essa águia, não vieram convocar, chamar aspectos desse ser essencial? Quem seriam os biólogos que visitaram a sua vida? Talvez mestres, amigos, terapeutas, até mesmo situações da vida. Eu não gosto muito dessa palavra, mas por que não inimigos ou aquelas pessoas difíceis que cruzaram a tua jornada? Talvez elas vieram te lembrar de quem você é, pelo prazer, pelo amor ou pela dor, pelas crises. E isso nos ajuda a ressignificar como nós lidamos com a própria vida, com as nossas relações. Então, deixo vocês com essa linda metáfora, deixo vocês com essas reflexões e também
Novamente, quero lembrá-los de deixarem aí comentários de como é que foi essa experiência para você. O que se mobilizou a partir desse caos, né? Que também fala de como a gente se coloca na vida, de o quão ligados ou alienados estamos de nós mesmos e da nossa potência, do nosso lugar de força, e como é possível, por diversos caminhos, se religar com tudo isso. Então, aqui eu me despeço, agradecendo novamente a oportunidade de estar aqui no canal do Reencontro. É sempre uma alegria, um prazer poder contribuir e até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos vocês.